Meu nome é Divânia Santos de Carvalho, sou formada em Letras com Língua Espanhola pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ainda na UFES, além de todos os trabalhos que a gente se envolve, né, durante nosso tempo acadêmico lá dentro, eu trabalhei também como bolsista e voluntária durante 2 anos, em um projeto vinculado à PROEX, que tinha como intuito levar a arte e ludicidade para algumas comunidades, alguns bairros de Feira de Santana. Então, lembro que eu já trabalhei no sítio Matias, no bairro que fica ao lado da UFES, e desde sempre, né, tenho atuado com essa questão de levar a educação para crianças, adolescentes, enfim. Bom, eu acredito que o brasileiro, enfim, realmente não lê bastante, apesar de isso ter mudado com o tempo, mas eu ainda acredito que a gente não lê tanto. Se a gente vê relatos de outros países, eu não digo nem de longe, mas em países da América do Sul, como a Argentina, a gente ainda está um pouco aquém em questão de leitura. Só que leitura, o prazer pela leitura, pela literatura, é um despertamento, precisa ser despertado. E aí é onde entra nós como professores e todo corpo que atua em uma escola, né? Não só em escolas também, que a gente vê que hoje em dia muitas ONGs, muitos lugares têm esse foco, né, esse enfoque para a educação, que é maravilhoso. Porque se a gente desmistificar com o tempo essa questão, né, de que o brasileiro lê pouco, isso vai ser maravilhoso, é extremamente importante. Então, eu acredito que a gente precisa ser estimulado desde sempre a ler, a escrever, porque se não houver esse estímulo, dificilmente uma criança, quando ela chegar, né, na adolescência, na fase adulta, ela vai se tornar um amante da leitura. Existe? Sim, claro que existe. Eu conheço pessoas que são leitoras assíduas e que não tiveram tanto incentivo de pai, de mãe, nem de ninguém ao redor. Mas é mais difícil. Isso é mais difícil, né? Olha, existem sim inúmeros indicativos que acabam não cativando as crianças, né, os adolescentes e os adultos a não ter esse interesse pelas letras, o que é doido, porque se a gente pensa, a linguagem, ela está presente em nossas vidas desde sempre. É a nossa primeira ferramenta de comunicação. Mas como você citou bem, a ideia do ócio criativo, ela também é ensinada. Então, precisa ser ensinado também, desde criança, a ideia do ócio criativo. Eu estou em ócio, mas a leitura, ela pode preencher esse ócio. Isso é que precisa ser ensinado também. Então, para a criança, tudo é ensinado. A gente precisa ensinar também esse trabalhar o ócio. Não estou apenas sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. Ler é esse fazer também, né? Claro que quando você não tem esse estímulo, como eu falei, fica mais difícil. Outra questão que não é trabalhada no brasileiro como um todo é a otimização do tempo. Então, a pessoa, ainda criança, precisa ser despertada para saber otimizar o seu tempo, é o que eu acredito. Então, o tempo de estudar, o tempo de brincar, o tempo de atividades de lazer e o tempo de ler. Então, esse tempo de ler, ele pode ser perfeitamente trabalhado com a ideia de brincar. Então, o meu lazer pode ser ler. E eu analisando, né, algumas crianças, eu trabalhei durante 2 anos dando aula de português e literatura para crianças do 3º, 4º e 5º ano, numa escola em Salvador. E aí eu
via, né, eu perguntava muito, conversava muito com os meus alunos, e o que eu percebi é que para eles, ler era uma coisa extremamente à parte. Não fazia parte do lazer. Ler jamais era lazer. E eu percebia que isso precisava. Eu conversava muito com alguns pais e dizia que era necessário que eles fossem tirando aos poucos essa ideia para as crianças. Então, como eles tinham condições, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas famílias não têm essas condições de estar inserindo tantos livros para as crianças. A gente sabe que existe, infelizmente. Mas, no meu caso, como professora nessa escola, eu falava muito com alguns pais que eles poderiam estar trabalhando isso na mente das crianças, que ler também era um tipo de lazer. Aí é onde entra a ideia do ócio criativo. Né? Eu estou em ócio, mas tem um livro bacana aqui em casa, vou lá, vou pegar e vou ler, porque eu vou aproveitar esse meu tempo. Porque senão a gente vai acabar perdendo para essa sociedade capitalista. Então a sociedade capitalista está aí, com a ideia de vender eletrônicos, né? Vamos vender celular, vamos vender games, vamos estar lá atuando para fazer esses pais comprarem, essas crianças ter um interesse em querer adquirir aquilo ali. E a gente sabe que um videogame com um livro, ele vai acabar, é uma competição até cruel, né? Se não for muito estimulada a leitura nessa criança, é uma competição bem cruel. Bom, eu tive a oportunidade, como eu disse, de trabalhar dando aula. Então, já dei aula de espanhol, de redação, de literatura e gramática, e também atuei como coordenadora, então, do Fundamental 2. Então, eu tive esse prazer de atuar ali em todas as áreas. Mas a dificuldade que eu vi muito grande eram das pessoas com relação a produzir. Tanto criança quanto adolescente, quando é na hora de produzir o seu texto, aquelas que leram bastante, aquelas que tiveram maior contato com a leitura, são as que conseguem se posicionar melhor. Então, existe muito isso. A criança que não tem esse estímulo, o adolescente que não tem esse estímulo, ele vai ter uma dificuldade muito grande de colocar as suas tempestades de ideias no papel, para produzir uma redação. Então, eu, como trabalhei e atuo, né, até hoje, ensinando redação para o ensino médio, terceiro ano, que está se preparando para o Enem, eu vejo essa dificuldade com aqueles adolescentes, né, com aqueles jovens que não têm esse despertar para a leitura. Então, como eu estou lançando agora um livro de poemas, tem o nome de Poemas e Poemitos, e o livro ele são recortes, né, de cenas, de vivências da minha infância, mas que o meu interesse maior é trazer esse despertar no adulto. Então, eu sempre tive medo de que com o tempo, né, as lutas do dia a dia, as frustrações, fossem me traindo e a gente acaba perdendo a sutileza, né, da criança. Eu sempre tive esse medo. E aí são poemas breves, que trazem a simplicidade, mas que o adulto ele consegue ver algum momento da sua vivência como criança em algum poema, em algum poemito. Eu acredito que sim. Essa é a minha intenção. Para o futuro, como escritora, eu quero continuar escrevendo, principalmente os livros, os poemas e livros infantis, né, voltados para a criança. Quero continuar dando aula, que eu gosto, literatura, redação, ter esse contato com pessoas, né, por isso que eu escolhi ser professora. E continuar escrevendo para a minha página no Instagram. Eu tenho uma página no Instagram chamada Chave de Poemitar, onde eu publico paródias que falam de poesia e exalte o café, e poemas. E aí é o que eu penso para o futuro e acredito que me esforçando e seguindo o que eu quero, a gente consegue.